trazer um caso aqui para você agora. Hoje de manhã, enquanto eu estava na redação, acompanhando essa história, eu me sensibilizei tanto. Eu queria muito dividir isso com você. Aqui no Brasil, muita gente está falando sobre esse assunto. É um homem que entra no ônibus carregando o próprio filho. É uma criança de 3 anos, tá? Essa criança tem uma síndrome rara. A criança é doente. E dentro do ônibus, o que ele faz? Ele entra no ônibus, abandona essa criança. O pai tem 25 anos e a polícia descobriu que é um usuário de droga. Esse pai pegou a criança, porque a mãe já tinha abandonado esse filho. Esse pai então resolve abandonar também, na expectativa de que alguém encontrasse essa criança e fosse cuidar dessa criança. Aí esse homem abandona essa criança e depois ele tenta buscar ajuda, tenta se internar. Ele sabe da dificuldade que a vida dele é, né? Viciado em droga, cheio de problemas. Só que aí, nessa de tentar fugir, como eu acabei de te contar, ele é pego, ele confessou para a polícia. Eu queria muito dividir isso com você, porque eu me sensibilizei pensando na vida dessa criança, desse bebezinho de 3 anos de idade. Olha só. Foram essas imagens de câmeras de monitoramento que ajudaram a polícia a localizar o homem investigado por abandonar o próprio filho. Ele sai da rodoviária de Três Coroas, no Vale do Paranhana, e caminha pelas ruas da cidade. Dentro do ônibus, o susto dos passageiros foi grande. A gente fez uma parada aqui, igrejinha, o rapaz deixou uma criança abandonada dentro do ônibus e fugiu. A criança de 3 anos foi deixada sozinha dentro do ônibus que fazia a linha Porto Alegre-Gramado. Ele usava uma sonda para alimentação e estava com documentos e um laudo médico que apontava uma doença genética rara, chamada de Síndrome de Apert. Foram os passageiros que acionaram a Brigada Militar. Carregado por enfermeiros, ele foi encaminhado ao hospital da cidade. O homem de 25 anos está preso preventivamente e é investigado por abandono de incapaz. A criança foi liberada do hospital e encaminhada ao Conselho Tutelar de Porto Alegre, que deixou o menino sob os cuidados dos familiares do pai. Sabe, não precisava fazer isso, né? Vai num hospital, pede socorro, fala, olha, eu tenho esse filho aqui, eu não tenho condição de cuidar dele, me ajuda. Me ajuda. Não precisa abandonar. Agora sim, outra questão que eu gostaria de falar, e sei que tem muita gente que torce o nariz, que é o tal do usuário de droga. Essa desgraça que está destruindo famílias, está afastando pessoas de dentro de suas casas, está acabando com tudo. A pessoa começa ali fumando uma maconha, daqui a pouco está cheirando uma cocaína, está fumando crack, está perdida na vida. E aí você imagina o cara desse remexendo lixo para se alimentar, carregando um bebezinho de 3 anos de idade no colo, um bebezinho doente com uma sonda para se alimentar. Quer dizer, não tem a menor condição de viver. Tomara a Deus que essa criança agora receba os cuidados que ela precisa, que venha encontrar uma família apta a cuidar de verdade dessa criança. E quem sabe esse sujeito consiga também uma internação para ele mudar de vida. Ele tem 25 anos só. Daqui a pouco tá matando, daqui a pouco tá esfaqueando gente na rua, tá roubando, para quê? Para alimentar o tal do vício. Se existisse um programa eficaz de recuperação, porque tem os caras que estão na droga, perdidos, mas que quer voltar para a sociedade, quer ser resgatado. Tem uns que não. Mas o que eu mais fico triste realmente é quando envolve criança, gente. É de cortar. Eu fico com o coração partido, não sei você, mas eu fico de verdade. Sabe, eu chego em casa depois do trabalho, pego minhas crianças na escola, é uma alegria, né? Brincar com eles, fazem arte, mas eles querem a presença do pai. Não é gostoso? O senhor que está me vendo, a senhora que está me vendo, talvez já tenha 1, 2, 3, 4 filhos, talvez seja até avô, bisavô. E aí a gente vê essa molecadinha crescendo no meio do ambiente errado, inadequado, sem amor, sem o básico para a subsistência. Eu fico sensibilizado, até peço desculpa porque eu me estendi aqui no comentário, foi só para desabafar o que eu sinto diante disso que eu quis mostrar para você, tá bom? Deixa eu seguir com a história aqui, só que eu me lembrei agora, esse pai que a gente mostrou aqui, que foi preso, ele disse que a mãe abandonou a criança e que ele fez isso para poder procurar ajuda, uma clínica de reabilitação para ele. Por isso que ele se desfez da criança. Só complementando, não me lembro agora se eu falei isso antes ou não, mas é só para encerrar esse assunto.